Galera, todas as pontas estão se conectando para ter o seu desfecho lá em Guerras Secretas. Mas o que é que Thunderbolts e Quarteto Fantástico tem a ver com isso? A gente vai conversar hoje nesse vídeo sobre o que Thunderbolts tem a ver com Quarteto Fantástico, Franklin Richards, o que é que tem a ver as incursões e o que é que o Quarteto Fantástico tem para fazer dentro desse universo cinematográfico da Marvel, porque vai estrear em julho o novo filme do Quarteto e eles vão ter um papel muito importante, assim como tiveram na saga nos quadrinhos em Guerras Secretas, também vai ter no cinema. Então a gente vai conversar hoje aqui sobre essa teoria que pode fazer muito sentido e que tem muita base na história original de Guerras Secretas. Mas antes, não se esquece de deixar o seu like aí embaixo. Isso é muito importante, ajuda demais para a divulgação do trabalho aqui. E eu conto com vocês, galera. Compartilha esse vídeo, salva e deixa muito comentário aí embaixo que a gente vai discutir, beleza? Vamos lá falar um pouquinho sobre Quarteto Fantástico e a teoria sobre Guerras Secretas. Bem, como eu falei, todas as pontas estão se conectando dentro do universo cinematográfico da Marvel. Quem já assistiu Thunderbolts sabe que na cena pós-créditos do filme, o Quarteto Fantástico, a nave do quarteto, na verdade, aparece na cena pós-créditos entrando no universo 616 da Marvel. E o que é que isso significa? Galera, já pulando pro trailer do Quarteto Fantástico, a gente viu que tem uma cena no trailer que mostra uma nave chegando em um planeta em colapso. E o que é que isso tem a ver? Vamos lá. A gente viu que em Doutor Estranho Multiverso da Loucura foi tratado as incursões. E o que seria isso? São basicamente realidades que colapsam entre si e meio que vai tudo para vala. E é justamente o que pode estar acontecendo ou vai acontecer dentro do filme do Quarteto Fantástico, uma incursão. Porque a gente viu no trailer, no decorrer do trailer, que o Reed Richards ele fala para Sul que ele esticou os limites do espaço, algo assim. Então, alguma coisa ele estava pesquisando. Talvez viagem no tempo, talvez como deter o Galactus, não sei, a gente não sabe ainda. Mas alguma coisa ele fez que meio que trouxe o Surfista Prateado ou a Surfista Prateada para preparar o terreno para o Galactus. Porque a gente sabe que o Arauto é responsável por preparar o terreno para o Galactus vir e se alimentar. Então isso tudo faz muito sentido. Sim, mas o que o Galactus tem a ver com a incursão? Beleza, o Galactus ele pode ter causado essa incursão. E essa nave chegando no final do filme do Thunderbolts pode ter uma ligação tremenda com isso. E assim como acontece no UCM, as incursões nos quadrinhos são basicamente a mesma coisa. São realidades que colapsam e se nenhum dos planetas envolvidos nesse colapso se desfazer primeiro, os dois vão na vala. Então é justamente isso que pode acontecer e que já foi mostrado também em Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Então muito disso pode ser culpa do próprio Reed Richards, porque no trailer ele fala que ele esticou os limites do espaço. Então ele pode ser o responsável por essa incursão. Mas o que causa essa incursão dentro do UCM? Basicamente é a manipulação do espaço-tempo ou viagens multiversais, que é justamente o que basicamente o Reed falou no trailer. Então no filme do Doutor Estranho Multiverso da Loucura isso foi bem explicado também. Então isso pode ser culpa do próprio Reed Richards e ele está tentando salvar a incursão que ele próprio causou, trazendo o Galactus e a Surfista Prateada para a Terra, para o universo deles, e eles podem estar chegando no universo 616 das duas uma, ou fugindo dessa incursão que ele próprio causou, na minha opinião, ou vindo pedir ajuda, porque se ele estava estudando o multiverso, ele já sabia que a viagem no tempo era possível. Então, das duas umas, ou ele está fugindo do colapso que está acontecendo no universo dele, causado por Galactus ou por ele próprio, ou ele veio pedir ajuda em outra terra, fazendo com que o universo cinematográfico da Marvel se expanda ainda mais. Mas qual é a ligação de tudo isso que eu falei com Guerra Secreta dos quadrinhos? Beleza, a Guerra Secreta dos quadrinhos envolve também os Illuminati. A gente viu os Illuminati lá em Doutor Estranho Multiverso da Loucura, mas eu não sei ainda se esses Illuminati vão voltar para o UCM agora nem tão cedo. Eu não sei ainda, não tem informação sobre isso.
Os X-Men estão sendo inseridos, já teve muita gente dos X-Men inserido, porque a gente sabe que o Professor Xavier faz parte dos Illuminati, o Pantera Negra faz parte dos Illuminati, o Namor faz parte dos Illuminati. Então, muitas dessas pessoas já foram confirmadas para Vingadores Doomsday, mas a gente não sabe ainda se a formação dos Illuminati vai estar oficialmente em Doomsday. E os Illuminati, assim como Reed Richards e o Quarteto Fantástico, têm uma importância muito grande dentro dessa história nos quadrinhos, porque são eles meio que resolvem toda essa parada. Porque durante os eventos de Guerra Secreta nos quadrinhos, tudo desmorona e meio que o Doutor Destino é o que toma conta de toda essa confusão. Com tudo desmoronando, ele que meio que assume o papel de dominar toda essa situação, e aí é quando começa toda a treta, criando um mundo chamado Battleworld, o famoso Battleworld, que teve algumas alterações nas histórias de Guerra Secreta dos quadrinhos, mas eu creio que a Marvel vai fazer justamente a adaptação com o Doutor Destino, que é quando ele absorve um dos poderes do Beyonder e faz com que tudo isso, toda essa saga aconteça nos quadrinhos. E é aí que entra o que eu falei, a cena mostrada da nave do Quarteto Fantástico chegando no universo 616 aparenta muito que eles estão fugindo desse colapso, que alguma coisa aconteceu lá, seja o Galactus, pela chegada do Galactus, ou pelo próprio fato do Reed Richards esticar o espaço-tempo ou mandar uma mensagem para alguma coisa que ele estava pesquisando dentro do roteiro de Quarteto Fantástico, que a gente não sabe ainda o que é. Então tudo isso indica que aquela nave do Quarteto Fantástico chegando no universo principal da Marvel estão fugindo do colapso. Eu ainda acredito também que eles podem estar chegando para pedir ajuda, mas isso é uma teoria muito remota. Eu creio que eles estão fugindo realmente dessa incursão que aconteceu lá, mas para essa incursão acontecer, outro universo teria que estar envolvido. Mas qual universo seria? E então todo o caminho até Guerras Secretas está sendo formado. As incursões já estão acontecendo, assim como já aconteceu em Doutor Estranho Multiverso da Loucura, já começou lá. E Thunderbolts e Quarteto Fantástico tem uma ligação muito forte. Em Quarteto Fantástico, com certeza, vai meio que explicar o porquê deles fugirem do universo deles, mas as incursões estão acontecendo e tudo está se encaminhando para um desfecho em Guerras Secretas. Não ainda em Doomsday. Doomsday ainda vai ter outra pegada, outro problema para os Vingadores resolverem, talvez, mas todo desfecho será em Guerras Secretas. Mas aí eu falei do Franklin Richards no começo do vídeo, não foi? Então, o Franklin Richards, ele é um dos responsáveis por recriar o universo no final da saga de Guerra Secreta nos quadrinhos. Então, já foi apresentado no trailer do quarteto que a Sue e o Reed vão ter um filho. E quem seria ele? Franklin Richards, o responsável pela criação ou recriação de todo o multiverso no final de Guerras Secretas. E eu creio que em Guerras Secretas o Franklin vai ter um papel muito importante. Muito porque já inseriram ele em Quarteto Fantástico justamente para isso, porque ele é uma peça fundamental. Ele e o Reed Richards são peças fundamentais no final de Guerra Secreta dos quadrinhos. Então, o Franklin seria indispensável para esse futuro da Marvel, culminando em Guerras Secretas. E se o Dr. Doom ou Doutor Destino fizer como nos quadrinhos assumir esse manto de grande vilão, será o Reed Richards que vai enfrentar, principalmente o Reed Richards que vai enfrentar ele juntamente com todos os Vingadores. Então o Franklin vai ser de grande ajuda no final da saga, se toda a saga se encaminhar para o que aconteceu nos quadrinhos. Então o Dr. Doom, o Reed Richards e o próprio Franklin Richards têm um papel fundamental dentro da história principal de Guerras Secretas. Então toda aquela teoria que o multiverso ou o UCM seria resetado pode acontecer. Eu creio que vai acontecer muito no final de Guerras Secretas, não ainda em Doomsday, mas em Guerras Secretas, porque tudo isso é uma recriação do Franklin Richards nos quadrinhos, porque no final de toda a saga ele recria todo o multiverso. E é isso que eu acredito que vai acontecer no final de Guerras Secretas. O UCM vai meio que ser resetado
e vai começar uma nova saga a partir disso. Mas e aí, o que é que vocês acham? O que é que vocês acharam dessa teoria? Faz sentido? Deixa aí embaixo nos comentários, isso ajuda demais o conteúdo aqui engajar e ser divulgado para mais pessoas, beleza galera? Conto com vocês, comenta muito aí embaixo pra gente discutir como é que isso vai acontecer, beleza? Comenta muito e deixa o seu curtir. O vídeo de hoje foi esse e fica ligado aqui no canal porque vai ter muita teoria e muito material dessa nova fase da Marvel aqui, porque Vingadores Doomsday e Guerras Secretas está logo ali. O vídeo de hoje foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado muito. Vou ficando por aqui. Fui.